Mas continuando ainda sobre a pasta da Fazenda, Jesse Peixoto, outras pessoas também não concordam com uma boa avaliação do ministro Fernando Haddad. O presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, reiterou as críticas que já vem fazendo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Kassab acredita que Haddad é fraco para a função. O secretário de governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, reconhece que Haddad aprovou coisas boas, mas que falta muito e que ele não tem a força necessária para conseguir esses avanços. Uma crítica estratégica, porque a gente está falando sobre o presidente do partido com o maior número de prefeituras, depois das eleições do ano passado, o presidente do partido que tem ministérios importantes no governo Lula, o presidente do partido que é secretário de governo, aliás, ele mesmo, o secretário de governo de um presidenciável, governador do estado de São Paulo, maior estado da federação. Outro presidenciável é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é do partido dele. Verdade, bem lembrado. E aí? Se a gente for olhar um nome para o Kassab, eu diria, se o Centrão tivesse um líder em assinatura, esse nome seria Gilberto Kassab. Ele é o Centrão personificado. E por tudo que nós falamos aqui, ele está em todos os lugares, de todas as formas, e ele consegue se entranhar, mesmo em nomes que, por um lado, como Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, estão mais à esquerda, em nomes que estão bem à direita, como o governador Tarcísio de Freitas, o governador Ratinho Júnior. Então, assim, ele tem essa malandragem política. Ele é o político que sabe fazer política. O Haddad é um tecnocrata. Acho indispensável, e concordo nisso com o Leandro, ele é um tecnocrata. O Haddad é o cara que, quando perguntado sobre uma marca de blusinhas aí, falou, não conheço, mas eu compro livros na Amazon todos os dias. Ele é descolado da realidade. Ele é a esquerda caviar do Largo de São Francisco. Ele não tem tato com o povo, mas ele é um tecnocrata. E as decisões que ele toma são visando essa tecnocracia, essa visão do que ele acredita, erroneamente ou certamente, está no ponto correto para levar a economia. Ele é o pai responsável para boa parte da população do aumento dos preços. Ele levou um apelido de taxade na internet. Então, assim, ele não é um substituto, mesmo tendo sido lá atrás, ao presidente Lula, porque é difícil para o Haddad dialogar com cenários políticos e de popularidade. Ele tem uma habilidade de comunicação negativa. Sempre que ele fala, parece que o interesse sobre ele diminui e as pessoas veem um jovem de esquerda, intelectualizado, a lá Fernando Henrique Cardoso, dos tempos passados, falando. Só que você sabe qual que é a diferença do Fernando Henrique Cardoso para o Haddad? O Fernando Henrique Cardoso era um ministro da Fazenda que entregou bons resultados. O Haddad não está conseguindo. E a partir disso, vem a figura do Kassab e joga isso na mesa. O Haddad não tem trânsito e diálogo aberto com os parlamentares. E aí, a partir disso, o Haddad, respondendo essa crítica, basicamente respondeu com: não me importo tanto, pois deveria. Este é o maior cacique político do Centrão brasileiro. E ele vai ter um poder político nessa eleição que vai ditar tanto da esquerda quanto da direita. E o Haddad, dentro disso, ele aumenta a rejeição dele ao entrar nesse embate aí, por assim dizer, nessa crítica com o Kassab. E qual que é o ponto do Kassab? O Kassab tem uma expectativa de que um ministro seja político. O Haddad não cumpre essa categoria política nem com o PT. Tanto é que, se você perguntar quais as críticas mais duras que o Haddad sofreu, Zeca Dirceu, do PT, Gleisi Hoffmann, do PT, Lindenberg, do PT. Ou seja, o Haddad tem sido atacado dentro do próprio PT por não saber fazer política. Então, no final das contas, um político que leva fogo amigo não está sabendo executar bem o sistema político. Gleisi, que é ministeriável, né? Está deixando a presidência do PT, que provavelmente vai ficar com o prefeito Edinho de Araraquara, e que está ali visando algum lugar importante, né? Depois de ter presidido o partido do presidente Lula. Já pensou Gleisi Hoffmann, ministra da Fazenda, no lugar do Haddad ou Davi Andrade? Não há nada que não possa piorar, né? Eu não falei nada disso. Eu falei que não há nada que não possa mudar no governo. Nada tão ruim que não possa piorar. Já imaginou? A gente fica reclamando do Haddad, mas já imaginou se tira o Haddad e põe Guido Mantega lá de novo? Minha nossa. Vamos lá, Cassinho. Koba, o Kassab sente o cheiro do vento. E o Kassab sente o cheiro do vento, e ao sentir o cheiro do vento, ele atira no governo, ele tira um pezinho do PSD do governo, atirando onde é mais fácil.
Não há nenhum outro ponto no governo que seja tão fácil de ser atingido neste momento quanto a economia, quanto o ministro Fernando Haddad. E o Kassab faz essa movimentação por duas razões. Primeiro, a Jess bem disse aqui, o PSD tem um presidenciável que é o Ratinho Júnior. Não acredito que ele será candidato. Eu acho que se o PSD tiver um candidato, será o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por conta da fusão PSD-PSDB. Vai chegar sentando na janela, Cassinho? Eu acho que é um dos trunfos que o Kassab usa para levar o PSDB para o seu colo. É o trunfo que ele tem usado para convencer os caciques. Um candidato à presidência... Tá valendo isso tudo o PSDB? Me desculpe. Tá valendo isso tudo aí o PSDB? Parece o Donald Trump negociando. Faz uma aposta lá na Lua. O Caio Paulista também não valia tanto e o Palmeiras pagou uma nota. Às vezes para você... E se deu mal, né? E se deu muito mal. Para você fragilizar um concorrente, você acaba pagando mais do que você precisaria. Em segundo lugar, Tarcísio de Freitas hoje, no meu entendimento, é o candidato à presidência da direita. Por mais que ele tenha dito aqui pra gente, o Koba estava no dia, que ele não quer ser candidato à presidência em 2026, eu acho que a direita não tem outra alternativa. E o Kassab é muito próximo a ele, politicamente. Não sei se um gosta do outro, mas eles são próximos politicamente. Então ele também faz um agrado para o Tarcísio de Freitas. Ele chuta quem está em baixa e faz um gesto para aqueles dois possíveis caminhos que ele tem. E vindo do Kassab, vindo do PSD, vindo do Centrão, nada impede que daqui a 15 dias, entendendo que o Lula volte a ser o mais viável, ele faça um gesto para o Haddad falando, olha, errei, o Haddad é o melhor ministro da Fazenda da história. Por quê? Aí ele sente o cheiro do vento e vai mudando como muda uma biruta de aeroporto. Para dizer uma coisa, que você citou um exemplo não tão adequado, porque o Caio Paulista foi vendido a preço de ouro, preço de diamante, preço de ovo pro Palmeiras e não virou nada lá, tanto que já foi embora, anunciado ontem pelo Atlético Mineiro. Por que o Palmeiras comprou o Caio Paulista? Porque ele estava bem no São Paulo para você fragilizar um concorrente. É um pouco isso. Mas agora a gente tem o Wendel e Enzo Dias. Vai lá, fala. Não é exemplo do Gabigol, não. O Gabigol tá no meu Cruzeiro lá, hein? Outro que foi a preço de ouro. Preço de ouro. O Cruzeiro também tá gastando sem olhar para quê, né? Verdade, é verdade. Gabigol e Dudu, a dupla do Cruzeiro. Gabigol e Dudu. Bom, vamos lá. Falar do Haddad? Isso. Pra mim é simplesmente o pior ministro da Fazenda da história do Brasil. Simplesmente assim. Ô, louco. É o pior da história. É o pior da história. E do segundo pior governo da história do Brasil. Só perde pra Dilma II. O governo Lula só perde pra Dilma II. O Haddad, coitado, ele tem que lidar com essa estrutura de governo que não apoia em nada. Ele tem que entregar um produto terrível, né? Tem que maquiar esse produto, tem que colocar um batom naquele produto ali, envelopar aquele produto. O produto é muito ruim, gente. A atuação do governo Lula na economia é desastrosa. Olha lá, o resultado tá aí. Tá uma Selic de 15%, vai bater esse ano. Tá o maior déficit da história, né? Tá a inflação de alimentos aí batendo como está batendo. Então é isso, o governo é muito ruim. Davi, e o maior déficit da história, ministro é pior ainda. Ô, Davi, me explica qual é o maior déficit da história, que eu tô entendendo, que é a segunda vez que você falou isso aqui. O déficit público? Qual é o maior déficit? Qual é o déficit hoje do Brasil? O déficit foi zero... Não, déficit nominal. O déficit nominal leva em conta os juros. Pois é, então. Mas o déficit nominal... Quanto que custa um ponto percentual de Selic nessa dívida? Não, o déficit nominal, a dívida nominal do país, primeiro que quem mais aumentou a dívida nominal da história do país foi Paulo Guedes e Bolsonaro por conta da pandemia. Okay. Corretamente. Né? E que depois entregou um superávit. Entregou um superávit deixando de pagar os precatórios que o Haddad agora outra história. Essa é outra história. É justificativa do superávit. É porque assim, se você falar assim, déficit, existem dois tipos de déficit. O déficit primário, que é aquele dentro do ano. Ok. Né? Esse foi mais baixo agora, em 2024, do que todos os anos de déficit de Temer e Bolsonaro. Certo? Okay. A não ser o ano do Bolsonaro que teve... Por conta da arrecadação, né? A história da taxação de tudo. Não é por causa disso? De dados. Porque e aí? O arcabouço aprovado no início do governo, aliás, antes do governo começar na emenda constitucional, isso já estava sinalizado, foi isso que impediu o avanço dos gastos. Porque o Brasil, ele tem um problema de avançar gastos todos os anos. Né? Então, quando criaram algo que era uma trava, mas não era um teto, isso segurou
os gastos de avançarem mais. Então, primeiro ponto é, esse déficit do ano passado, que é o déficit primário, chamado déficit primário, foi o menor do que em relação a todos os anos de Temer e Bolsonaro, à exceção do último do Bolsonaro, que Leandro, não respeitou o teto. Você vai poder explicar, mas é que dá a impressão quando você fala, foi o menor déficit primário em relação aos governos de Bolsonaro e tal. Mas é claro, a gente tem que levar em consideração, o déficit é o que ganha e o que gasta. Claro. Mas só que ganha muito mais em relação à arrecadação. Tá taxando o esporte, tá taxando a blusinha, tá taxando um monte de coisa. Então é natural que tenha o menor déficit, porque você gasta muito mais, mas só que você arrecada muito mais também. Então você fica mais equilibrado. Ainda assim, só para trazer a informação completa, também aqui do nosso Diego Castro, nosso diretor do programa, a pesquisa aqui indica um déficit nominal de 0,9 trilhão. No último ano. Pois é, então esse déficit razoável, nominal, né? Esse déficit nominal, você fala assim para mim, vamos brigar contra o déficit nominal. Eu sou o primeiro, vou levantar aqui agora, vou lá ali na porta do Banco Central, que é do outro lado da Avenida Paulista aqui. Por quê? Porque esse é consequência dos juros. Mas os juros vêm da onde, Esse é consequência dos juros. O problema dos juros não é o Banco Central. O problema dos juros é esse descontrole fiscal do governo. O problema dos juros tem um fator ideológico. Nós não vamos baixar os juros na canetada. Não acho que tem que ser na canetada. Nós não vamos fazer igual a Turquia. Sou contra fazer canetada. Não, esse que é o ponto. Apesar que a economia da Turquia é que mais cresce hoje. Não, mas na época, quando canetou os juros, o que aconteceu? Aqui deu errado. Aqui deu errado. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu tô junto. Agora, não dá para ter um juros desse tamanho em que compensa mais você comprar título da dívida do que abrir um comércio. Compensa mais comprar título da dívida até do que investir no agro. Compensa mais você investir no título da dívida do que até em ação da Bolsa. Mas o malvadão não é o Banco Central, né, Leandro? O malvadão não é o Banco Central. Não, mas espera lá, como é que o malvadão é o governo que gasta o que não tem. Os juros, ele é definido com base numa equação complexa, mas que leva em conta expectativa de mercado. Como se coleta expectativa de mercado? Toda semana o governo federal, o Banco Central, pega os dados da Faria Lima e coloca nessa equação. Aí a expectativa é dessa turma. Só falar uma coisa, vocês estão falando muito difícil. Eu acho que é o seguinte, o Kassab olhou o preço do ovo, subiu, as pessoas tristes com o governo, falou, vejo aqui uma oportunidade. Tem um ministério, vai haver reforma ministerial e eu é que não vou perder cadeira. Então eu já vou dar uma dica aqui pro presidente Lula, que se eu criticar, a minha crítica é importante. O Haddad está indo muito mal, é fraco. Isso faz com que o presidente Lula faça o quê? Um exercício. Se eu tirar este senhor de um dos meus ministérios, essa crítica aumenta e ele sai fora do meu barquinho com o centrão dele todo. E eu tô precisando do centrão nesse momento. Não tem déficit nominal, essas palavras difíceis aí, meu amigo, é preço do ovo, é 40% mais caro. É isso que as pessoas estão olhando. Posso dar minha opinião sobre o Kassab? Eu não falei sobre o preço, perdão, Jess. Só pra... Mas agora eu falo em 43 segundos. Eu vou falar em 15 segundos. 15 segundos. Bem rapidinho, o meu é em 2 segundos. Se o Lula tira o Haddad, ele reconhece o fracasso do governo dele. Não, é imexível. O Haddad não sai. Ele reconhece o fracasso do governo dele. Até porque o Haddad é o menos pior. Se o governo tá ruim dessa forma, se a economia tá ruim dessa forma, é porque o governo está completamente desgovernado. Justamente porque ele é imexível, é que o Kassab fez a crítica pro Haddad. Porque ele sabe que não vai pressionar o Haddad. Vai pressionar o Lula, essa crítica aí. Kassab é um gênio da condução política no país. Agora, nem ele está imune à dor de cotovelo. Haddad deu um banho no governo dele quando sucedeu na prefeitura de São Paulo e acho que aí tem, dor no cotovelo. O Kassab tá muito acima meus amigos. Meus amigos, o Kassab encontrou quem esse final de semana? Quem que o Kassab encontrou recentemente? Bolsonaro. O Kassab tá querendo diminuir a resistência do Bolsonaro para ele ser vice do Tarcísio concorrendo ao governo aqui em 2026. Tá de olho no governo. Eles estão cada vez mais, ele tá querendo dialogar com a direita cada vez mais pautas, como anistia e até mesmo a possível candidatura do governador Ratinho Júnior, que é o preferido do Kassab para ir pro presidencial. Mas é o seu também, quer ser, mas é o meu também. Brincadeira. O meu é outro, o meu é lá do Goiás. Mas assim, a grande questão... É o Gustavo Lima, no caso. É o Gustavo Lima. Mas a grande questão é que ele quer diminuir a resistência. E quando ele critica o nome mais importante, ele tá fazendo o papel de oposição. Isso é um gesto também ao presidente Bolsonaro.